Amém. Atos, capítulo 5, versos 41 e 42. O texto diz assim: E eles se retiraram do sinédrio, está falando dos apóstolos, tá? Eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Nome com N maiúsculo aí, o nome de Jesus. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Amém? Há uns anos atrás, eu conversava com um amigo que tinha tido um filho. Eu ainda não tinha tido um filho. Ele me falava assim, cara, quando você tem filho, você sente um amor que é inexplicável por outra pessoa. Parece que é um amor que está além de você, um amor que está acima das suas capacidades. Aí, 2 anos ou 3 anos depois, eu tive a Manuzinha. Infelizmente, a Leia e a Manu não puderam vir. Essa noite foi uma noite daquelas bem difíceis pra gente lá em casa. A Manu simplesmente não dormiu. E aí a Leia ficou com ela descansando enquanto eu vim pra cá. Mas eu tive a Manuzinha, e aí, a partir desse momento, eu entendi isso que esse amigo falava. Você sente um amor que é inexplicável por outra pessoa. E é aquele amor que parece assim difícil de explicar, porque tem vezes que você fica irado, aquela criancinha daquele tamaninho te desafiando e sendo desobediente e te afrontando. Mas aí, minutos depois, ela olha pra você e fala que ama você, e aí você sente vontade de abraçar, de ficar com elazinha e brincar com elazinha. É uma coisa que é inexplicável. A paternidade, ela mostra pra gente que é possível sentir um amor que está além da compreensão. Eu não sei se você sente esse amor por alguém na sua vida, não sei se você sente esse amor pelos seus pais, pelos seus avós, por um irmão, por uma irmã, mas é possível a gente sentir um amor que às vezes é inexplicável. É possível que em algum momento da vida a gente sinta um amor que é maior do que nós mesmos, que está além da nossa capacidade. E quando eu penso nisso, isso me faz refletir um pouco na minha vida com Jesus, no meu relacionamento com o meu Salvador, com o meu Senhor. Várias vezes eu, no meu momento de devocional, no meu momento sozinho, no meu quarto, na minha sala, enquanto eu oro e busco a Deus, eu fico me perguntando por que às vezes eu não sinto esse amor que é tão intenso, esse amor que é tão profundo por Jesus, ao ponto de amar Ele como eu amo a minha filha ou a minha esposa. Ou de ter uma atitude como a dos primeiros discípulos, que foi essa que a gente acabou de ler aqui, um amor que é tão grande que você sente alegria por sofrer por causa desse nome. Quando a gente lê um texto como esse, a gente percebe que existia aqui uma intensidade, uma profundidade naquilo que aqueles primeiros discípulos criam. Eles criam de uma forma tão profunda, tão forte, que é difícil da gente descrever. O relato que a gente acabou de ler diz que eles se retiraram do sinédrio muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, pelo nome de Jesus. Sabe o que estava acontecendo aqui nesse momento? O Pentecostes tinha acabado de acontecer. Aqueles primeiros discípulos de Jesus tinham acabado de receber o Espírito Santo. Poucos dias tinham se passado para que acontecesse esse texto que a gente acabou de ler aqui. Aí esses discípulos, quando receberam o Espírito Santo, eles foram capacitados e a palavra de Deus começou a ser proclamada naquele tempo. E muita gente começou a se converter, começou a crer nesse evangelho que os discípulos proclamaram. E a igreja naquele início começou a crescer demais. O evangelho começou a alcançar vários outros lugares, além daquele inicial, que era Jerusalém. E aí o texto vai dizer que muitos judeus começaram a sentir inveja, especialmente os líderes dos judeus, os líderes religiosos, os fariseus. E aí eles ficavam tentando impedir que o evangelho avançasse. E essa tentativa de impedir o evangelho muitas vezes era covarde. E aí eles mandavam prender, eles mandavam açoitar, como foi o caso aqui desses discípulos, desse trecho aqui do capítulo 5. Eles tentavam proibir claramente os discípulos de Jesus de continuarem falando, para tentar colocar medo neles, para tentar fazer com que eles parassem. E eu pergunto a vocês, isso dava certo? Não, os discípulos continuavam, os primeiros discípulos não paravam de falar de Jesus, não paravam de evangelizar, não paravam de proclamar a palavra de verdade. Eles encontraram o valor, eles entenderam o valor, a preciosidade do valor de Jesus.
Eles entenderam a preciosidade que era viver pelo seu Salvador, a preciosidade que era servir a Jesus, glorificar Jesus, anunciar Jesus e verem várias enfermidades sendo curadas, vários espíritos imundos deixando de escravizar pessoas, pecados sendo perdoados. Eles começaram a ver na prática, no dia a dia deles, o poder do nome de Jesus, que é esse poder que a gente está falando aqui nesses dias desse retiro, que está estampado na camisa, que está estampado aqui nesse mural aqui atrás. Mural, nem sei se isso aqui é mural. Esse stand que está aqui atrás, sei lá o nome disso. Eles começaram a ver na prática o poder do nome de Jesus. Eles começaram a ver na prática que o Espírito Santo era aquele consolador de fato que continuaria a obra de Jesus no mundo. Galera, isso é precioso demais. Isso é valioso demais. Isso é um privilégio inexplicável. Um pouco antes desse evento que a gente acabou de ler aqui, acontece aquele episódio extraordinário lá da porta do templo. A maioria daqui já deve ter ouvido falar, conhece esse episódio. Pedro e João estavam indo ao templo como eles faziam, e aí tinha um aleijado naquela porta, numa porta chamada Formosa. Ele era colocado ali todos os dias. Vocês lembram desse episódio? O que Pedro diz para aquele aleijado? Lá em Atos 3, verso 6. Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Sabe o que está acontecendo aqui? Quero que você preste atenção nisso. O que é mais valioso? É receber uma esmola ou voltar a andar? Ou talvez começar a andar, algo que ele nunca tinha feito antes, porque era um aleijado de nascença. O que é melhor, você receber prata e ouro, as riquezas desse mundo, ou ter uma vida realmente transformada? Não só espiritualmente, mas fisicamente. O que você preferiria? Se você tivesse um problema bizarro desde que você nasceu, se você tivesse uma família confusa, o que você preferiria? Você preferiria dinheiro? Você preferiria coisas que esse mundo pode te dar, físicas? Ou você preferiria ter a sua vida transformada, a sua família transformada? Muitos outros milagres acontecem no meio dessa igreja que estava começando lá no primeiro século. Quando você lê Atos 5, verso 12, o texto diz que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. O verso 16 vai dizer que vinha gente das cidades vizinhas, muita gente ali perto de Jerusalém, levando os doentes e aqueles atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Jesus é a coisa mais valiosa da vida. Somente em Jesus a gente consegue encontrar bênçãos que são muito mais valiosas do que ouro e prata. Só em Jesus a gente encontra bênçãos que são muito mais valiosas que o dinheiro, que os bens materiais desse mundo. Talvez você curta ter um iPhone. Talvez você goste de estudar no colégio que você estuda. Talvez você goste de viajar quando o seu pai compra uma passagem para uma viagem maneira. Só Jesus consegue trazer bênçãos que são melhores do que essas coisas todas. Tudo que Jesus tinha dito que aconteceria, assim que ele ressuscitasse e enviasse seu Espírito, aconteceu. Todas as palavras de Jesus se cumpriram e continuam se cumprindo hoje, no nosso tempo, 2000 anos depois. Aqueles primeiros discípulos presenciaram a realidade de que Jesus era aquele Messias esperado. Ele era o próprio Deus. Eu sei que tem gente mexendo aqui, mas tenta prestar atenção aqui em mim, ó. Presta atenção aqui em mim. A galera tá dispersa olhando ali pro lado. Aqueles primeiros discípulos presenciaram a realidade de que Jesus era o Messias, que ele era o próprio Deus, encarnado, vivendo aqui entre nós. Eles realmente aprenderam a amar Jesus, começaram a sentir um amor muito maior do que eles mesmos. E por isso eles sentiam muita alegria por serem considerados dignos de sofrerem por causa do nome de Jesus. Isso é muito sério, isso é muito profundo. Será que hoje, se você sofresse pelo nome de Jesus, você se sentiria feliz? Tem gente que vem para um retiro como esse obrigado pelos pais. Talvez você seja uma dessas pessoas que está aqui me ouvindo agora nessa manhã. O dia que você aprender que Jesus é a coisa mais valiosa que você pode ter, você vai perceber o privilégio que é estar numa manhã como essa aqui nesse lugar.
Quando eu leio histórias assim na Bíblia, eu fico me perguntando por que às vezes eu não consigo sentir esse amor tão intenso, tão profundo por Jesus, ao ponto de ter uma atitude como a desses primeiros discípulos? Por que às vezes eu não consigo viver com essa mesma intensidade, de uma forma constante? Por que eu tenho dificuldade em olhar para Jesus e ter em Jesus a coisa mais preciosa para mim? Qual a diferença entre a minha vida e a vida desses primeiros discípulos que viveram isso que a gente acabou de ler aqui? Nenhuma. Não tem diferença. Eles eram pessoas como nós. Por isso a gente vai aprender algumas coisas essenciais com esse trecho aqui. A primeira delas, o nome de Jesus é a coisa mais preciosa da vida. O nome de Jesus é a coisa mais preciosa de toda a vida. Isso é um fato. O nome de Jesus é tão precioso, é tão poderoso, é tão sublime, é tão forte que ainda que haja sofrimento e perseguição por causa dele, isso é capaz de gerar alegria no coração. O verso 41 vai dizer, eles se retiraram daquele sinédrio muito alegres, não é pouco alegres, não é triste, não é murmurando, não é reclamando com Deus pelo que eles tinham sofrido, não. Muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, por causa de Jesus, por causa de Cristo, do Evangelho. A alegria deles não foi por uma causa qualquer, foi por causa do nome, foi por causa desse nome que é acima de todos, que é o nome de Jesus que a gente está anunciando aqui todos esses dias de retiro. Repara o que está acontecendo aqui. As circunstâncias estavam ruins, estavam horrorosas. Quem quer sofrer açoite por causa de Jesus, pelo Evangelho? Quem quer sofrer por algo que acredita? Mas o que está passando aqui no coração dos discípulos é não importa. Eu me alegro, eu sinto alegria, porque o que está acontecendo comigo está acontecendo por causa do nome. Pode ser ruim aparentemente, mas para Deus isso tem um propósito muito maior, muito acima do que eu posso imaginar. Será que a gente não tem considerado a nossa vida valiosa demais para a gente? O nome de Jesus é a coisa mais preciosa da vida. Ele é mais valioso do que os nossos desejos, do que os nossos projetos, do que as nossas ambições, do que os nossos sonhos. Será que a gente está disposto a abrir mão da nossa vida para viver coisas assim por Ele? Você largaria o seu celular para ter mais tempo com Jesus? Você já viu aquele relatóriozinho de quantas horas você gasta por dia no celular? Um dia desses eu recebi, eu fiquei assustado comigo. Eu falei, cara, eu não posso usar tanto celular assim. Talvez isso seja o mais valioso para você, hoje. Você largaria o seu namoro para viver uma vida que agrada mais a Deus, se ele não tem acontecido de forma santa? Você seria capaz de deixar qualquer desejo que você tenha de lado para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade de Jesus? Esses primeiros discípulos abriram mão da própria vida, literalmente, por Jesus. Eles estavam dispostos a morrer mesmo. E todos eles depois morreram. Só João não morreu de forma trágica. Mas quase que ele morreu. Aqueles discípulos entenderam o valor de Jesus e passaram a viver por Jesus até as últimas consequências. Toda a vida deles foi tomada por essa convicção. Eles pensavam, se for pelo nome, vale a pena. Eles sentiram alegria porque foram considerados dignos de sofrerem por causa do nome. Se for pelo nome, vale a pena. Se for pelo nome do meu Salvador, se for pelo nome de Jesus, pode me torturar, pode tentar me impedir, pode ser injusto comigo, pode me prender. Eu vou usar os meus recursos, eu vou continuar dando meu tempo, meu esforço, a minha dedicação para a glória dele. O nome é tão poderoso que o coração dos discípulos foi completamente transformado a ponto de viverem dessa forma. Antes do Espírito ser derramado, eles tinham medo, eles estavam escondidos, a portas trancadas, eles não queriam ser encontrados, eles estavam tremendo de medo. Agora, quando o Espírito Santo é derramado e enche a vida dessas pessoas e aponta para Jesus, eles começam agora a pregar o Evangelho de forma corajosa. O Espírito Santo encheu a vida deles e eles começaram a anunciar a palavra que mudou os seus corações. Eles começaram a curar os doentes, a libertar os endemoniados. Eles começaram a fazer isso com coragem, com ousadia. Não importa o que os outros vão pensar. Pior, não importa o que os outros vão fazer comigo por causa do Evangelho. Ainda que eles sejam presos,
Isso não passou a importar mais para eles. Ainda que mandassem açoitar, ainda que isso custe a vida. Eles começaram a se importar muito mais uns com os outros, a ponto até mesmo de venderem os seus bens e repartirem entre si. O nome de Jesus passou a significar o sentido da vida dessas pessoas. E isso deve servir de lição para a gente hoje. A gente precisa crer que o nome de Jesus é precioso a esse ponto. Ainda que custe a minha vida, vale a pena. Ainda que custe a minha vida, vale a pena. Se for pelo nome de Jesus. O nome de Jesus é a coisa mais preciosa da vida. Ele vale toda a nossa existência. Segunda coisa que a gente vai aprender. Ser humilhado por causa do Evangelho é a maior honra que alguém pode ter. Ser humilhado por causa do Evangelho é a maior honra que alguém pode ter. O texto diz que eles se retiraram muito alegres, porque eles foram considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Os discípulos se alegraram, porque sofrer pelo nome, sofrer pelo Evangelho era uma honra. Sofrer pelo Evangelho é uma bênção. Esse é um daqueles paradoxos que só acontece talvez na vida cristã. O sofrimento como uma honra. Você não pensa sofrimento como algo honroso, como algo desejado. Sofrimento é uma coisa ruim, eu não quero sofrer. Não quero sentir dor, eu não quero ser humilhado, eu não quero sentir vergonha. Mas quando a gente vai para o Evangelho, essas coisas meio que são relacionadas. É um daqueles pontos que ninguém gosta de ouvir numa pregação. Eu sei que a gente gosta de viver uma vida mais confortável. Conforto é bom. A gente se dedica tanto na vida para alcançar alguns sonhos que a gente tem ainda nesse mundo, nessa terra. Ainda que a nossa vida seja tão pequena. Nossos pais gastam 2/3 do tempo trabalhando de uma forma dedicada para comprar as coisas que a gente deseja, para pagar os nossos estudos. Ninguém pensa em sofrer. Ninguém planeja sofrer. Ninguém gostaria de dar a própria vida por altruísmo, quanto mais por causa de uma crença. Mas a palavra mostra pessoas que viveram com um pensamento diferente. Pessoas que amaram tanto Jesus, amaram tanto o Evangelho, que se alegraram por sofrer por Cristo. O que você sente no coração quando você ouve isso? Quando a gente sofre por amor a Jesus, isso invariavelmente gera alegria. Não é que a gente fica maluco, não. Não é que a gente tem que passar por cima e pensa assim, pô, eu tenho que aceitar isso, eu tenho que ser feliz. Não. É que a gente começa a entender que a nossa vida está na eternidade. A gente não é desse mundo, a gente está nesse mundo. Todos os primeiros discípulos viveram isso na pele. A igreja, como eu falei no início aqui, enquanto crescia e dava muitos frutos, sofria muita perseguição, mas muita perseguição. Era uma bênção, o Espírito Santo foi derramado, aquelas pessoas começaram a ver coisas incríveis, milagres acontecendo, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas de espíritos imundos, mas isso veio acompanhado de perseguição. Muita perseguição. E a igreja naquele tempo sempre entendeu que sofrer por Cristo era uma honra, era uma bênção, era um privilégio, era um motivo de profunda alegria. Meu Deus, isso é doido demais, mas é verdade. Paulo era um que respirava essa verdade. Por isso ele vai escrever os Filipenses, capítulo 4, versos 12 e 13. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi os segredos de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância quanto de passar necessidade. E é aí que ele vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes você vê essa frase no carro, né, estampada assim. As pessoas usam isso como se fosse um mantra, como se fosse uma frase de coach. Tudo posso naquele que fortalece. Pensa nisso como uma coisa positiva. Mas o contexto é justamente esse que a gente está vendo aqui nesse texto aqui. Cara, ele sabe o que é passar necessidade, o que é passar fome, o que é ter problema na vida. Já passou por várias coisas. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Se eu estiver em dificuldade, se eu estiver em crise, o meu Deus vai me fortalecer. Eu posso passar por todas as coisas naquele que me fortalece. Se Jesus estiver comigo, se Ele estiver do meu lado, eu posso sofrer essas coisas todas.
Isso significa que não são as circunstâncias da vida que vão moldar o meu afeto, que vão moldar a minha esperança, que vão moldar a minha segurança, o meu amor por Jesus. Pelo contrário, a gente não considera a nossa vida valiosa perto do que Jesus é para nós. Ele é muito maior, ele é muito mais valioso, ele é muito mais prioritário. Se for para escolher entre o meu desejo, aquilo que eu quero, ou aquilo que Jesus quer para mim, é claro que eu vou escolher o que Jesus quer. Ele mesmo se entregou por amor. 1 João 3,16, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Qual é o conceito de amor que você tem na sua cabeça, no seu coração? Você acha que amor é aquilo que você sente por uma outra pessoa quando você namora? Você acha que amor é aquilo que o seu pai, sua mãe sentem por você, sua avó sente por você? Existe um conceito de amor muito mais elevado, muito mais profundo, que a palavra vai ensinar pra gente. Que Cristo, o Senhor de todas as coisas, o Deus de todo o universo, o Deus da sua vida, Ele mesmo, que merece toda a glória e todo o louvor, Ele deu a vida numa cruz por você. Jesus morreu numa cruz por você. Isso é amor. Por isso que a partir do momento que a gente se converte e entende tudo isso, a gente passa a viver para Jesus. E a gente começa a entender que, de fato, se eu for humilhado, se eu for envergonhado por causa de Jesus e do Evangelho, isso é uma honra. É a maior honra que um discípulo pode ter. Terceira lição para a gente. A vida cristã, quando é transformada de verdade, é vivida diariamente. É vivida todos os dias. O texto vai dizer que todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Meu irmão, eles tinham acabado de ser açoitados, acabado de ser perseguidos de uma forma braba. Você imagina ser açoitado naquele tempo, a medicina era muito mais precária do que é hoje. Se hoje você corta o dedo, você sente dor um tempão. Naquele tempo, imagina açoitar, vira as costas aí, fica com as costas toda lanhada. Sangue, carne viva, meu irmão. Aí eles continuaram a pregar que Jesus é o Cristo. Consegue imaginar? Provavelmente ainda com dor na pele. Depois de terem sido açoitados, o texto vai dizer que eles continuavam ensinando e proclamando que Jesus é o Cristo. E todos os dias, talvez se isso acontecesse comigo, momento de tortura, de injustiça, eu desistiria. Você imagina, cara? As autoridades do meu tempo me pegam, perguntam se eu sou cristão, me torturam por causa da minha fé e ordenam que eu não fale mais de Jesus. É muito provável que eu pensasse, pô, Jesus, tô vivendo por você, tô pregando o teu evangelho, tô fazendo de tudo, tô te servindo com todo o meu coração, por que você deixa uma coisa dessa acontecer comigo? Eu tô sendo muito sincero com vocês. É bem provável que eu fizesse uma oração assim, reclamando, perguntando ao Senhor por quê? Por que você deixou isso acontecer comigo? Não foi assim com os primeiros discípulos. A verdade é que quando a gente vive nessa intensidade, sobre isso que a gente está falando essa manhã, todos os dias, buscando, se entregando, ouvindo dele diretamente, derramando o nosso coração e principalmente se enchendo do Espírito, a nossa perspectiva começa a mudar. A gente volta a se lembrar do nosso propósito, a gente volta a se lembrar quem ama a gente de verdade, quem salvou a nossa vida, a gente volta a se lembrar quem é que sustenta a gente volta a se lembrar que ele sofreu assim por mim antes. Talvez se isso acontecesse mesmo comigo e eu reclamasse, a primeira coisa que eu acho que ele ia falar para mim é: Felipe, eu sei o que é passar por isso. Eu sei exatamente o que você está sentindo. Jesus sentiu isso por cada um de nós. Ele sofreu de uma forma muito pior por mim e por você. E aí as nossas atitudes começam a mudar, porque o nosso coração se volta para ele. Os discípulos viviam isso todos os dias, era diariamente. Não foi algo pontual, não foi algo que aconteceu só naquele momento da igreja, sacou? Tipo retiro. Quando você tá, distante, frio, aí você vai para um retiro, aí volta animadão, aí isso dura 3 semanas. Os discípulos não viveram isso assim, não. Isso era todos os dias. Quando Jesus traz a gente para perto, para viver agora para a sua glória, isso é algo para acontecer pelo resto das nossas vidas.
todos os dias. Esse é o significado maior de sentir um amor que seja maior do que nós mesmos. O amor pelo nome é o único que consegue encher a nossa vida e traz para a gente o propósito de verdade. E o impacto disso é para sempre, é todos os dias, é algo diário. Isso precisa ensinar para mim e para você sobre constância. Uma das coisas que eu percebo nessa geração, no nosso tempo, é a falta de constância. A gente desiste fácil. A gente não sabe lidar com as frustrações. A gente tenta ir pelo caminho mais fácil. A gente quer logo fugir, abandonar. Eu começo a ler um livro, aí entra num assunto que eu não estou curtindo muito, ou o livro está muito grande, eu paro de ler. Eu começo a estudar, mas aí começa a ficar difícil demais, eu desisto. Eu começo a ficar firme nas coisas de Deus, na igreja, começo a servir, mas aí começa a ficar cansativo. Eu perco aquele gás. Aí eu penso em largar. É uma geração que vive assim. Incomodou, eu paro. Tá chato, eu saio fora. É tipo a gente vivendo com as redes sociais o tempo todo. Já parou para pensar nisso? Aquele videozinho do TikTok tem que ser rápido, segundos tem que me prender, senão eu já passo pro próximo, já passo pro próximo, já passo pro próximo. O vídeo tem que me entreter ali em segundos. A gente vive a nossa vida assim. Isso influencia a gente sem a gente nem perceber. E aí é uma geração frustrada, é uma geração que desiste por qualquer motivo, é uma geração que chora à toa. Das coisas mais complexas, as mais simples, a gente começa a se acostumar e acha normal não lutar mais, não se dedicar mais, não suar mais pelo que a gente começa. Começou a dificultar, é mais fácil largar e procurar outra coisa. Para pensar, olha para a vida dos primeiros discípulos. Se eles tivessem desistido assim, talvez a gente não conhecesse o Evangelho hoje. Você consegue perceber que essa postura de inconstância, de desistir fácil, de não prosseguir, é totalmente contrária ao Evangelho? Galera, presta atenção em mim. Vida cristã exige constância. Vida cristã é uma vida para ser vivida todos os dias. Não depende de sentimento, não. O sentimento às vezes passa mesmo. Sabe, aquela alegria, aquele gás que a gente volta de retiro, isso é capaz de passar, não tem problema passar. Às vezes Deus até deixa passar para que a nossa fé seja baseada em algo sólido, na palavra de Deus, não nos nossos sentimentos. Nossos sentimentos são inconstantes. Você vai gostar de uma coisa hoje, daqui a anos você já não vai gostar. Você faz uma tatuagem hoje, daqui a 5 anos você pode já não gostar mais dela. A gente é assim, a gente é volátil. Mas a vida cristã não pode ser assim. Não pode depender dos nossos sentimentos, das nossas emoções. A vida cristã, ela independe das circunstâncias. Eu preciso ter relacionamento com Jesus todos os dias para o meu bem. Então eu vou buscar. Eu estou cansado, mas eu vou ler a Bíblia assim mesmo. Eu estou desanimado, mas eu vou prosseguir assim mesmo. A tentação está grande em alguma área da minha vida, mas eu vou lutar até o fim. E aí isso vai começar a repercutir na nossa vida, nas mais diversas áreas. Aquele livro que ficou chato, pô, beleza, mas eu vou até o fim. O estudo ficou difícil, mas eu vou até o fim, eu não vou desistir. O serviço na igreja ficou puxado, mas eu não vou largar, porque eu estou fazendo isso para alguém que deu a própria vida por mim. Essa é a postura de alguém que ama o Senhor, de um crente em Jesus. É assim que tem que ser a nossa entrega por Jesus. Será que a gente se esqueceu que Ele, quando nos chama, quando nos salva, também ensina a gente a viver pelo seu nome, assim como os primeiros discípulos? Como que os primeiros discípulos viveram? E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Jesus, eu quero viver igual os primeiros discípulos. Como que eles viviam? Vai para a palavra. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Os discípulos faziam o que o Espírito os levou a fazer todos os dias. A vida cristã é para ser constante, e isso vai trazer desdobramentos para a nossa vida cotidiana, que também demandam constância, que vão demandar da gente luta, esforço, dedicação, suor. Cara, se você começou a fazer uma coisa, não desista, vai até o fim. Começou a aprender um instrumento, continue, vai até você aprender, até você querer fazer aquele negócio. A vida cristã transformada verdadeiramente é vivida todos os dias. Vou trazer 2 aplicações para a gente aqui nessa manhã. Primeira,
diante de tudo que a gente aprendeu aqui com esse texto, faça de Jesus a coisa mais valiosa. Faça de Jesus, o seu Salvador, o seu Deus, a coisa mais valiosa. A gente acabou de falar aqui que o nome dele é o que existe de mais precioso e que sofrer por causa do nome dele é a maior honra que alguém pode ter. A gente precisa refletir em, primeiro, qual é o Jesus que a gente tem desejado para a nossa vida? A partir do momento que a gente começa a viver pelo Jesus verdadeiro, a vida não é mais um mar de rosas. Você quer viver a sua vida para a glória de Jesus mesmo. A gente precisa refletir sobre isso. Eu fico imaginando se hoje a gente fosse preso, fosse torturado pela nossa fé, por amor a Jesus. Se realmente a gente sairia alegre por ter sido digno de sofrer pelo nome, como os discípulos foram. Será que a gente sairia feliz? Cara, eu sofri pelo nome de Jesus. Que glória, que bênção. O nome de Jesus deve ser o nosso maior tesouro, a coisa mais valiosa. Ainda que a gente passe por alguma luta, por alguma dificuldade, por alguma provação, por causa dele, isso é motivo de alegria. É nesse Jesus que a gente precisa crer. Não nesse Jesus cor-de-rosa que as pessoas lá de fora querem inventar. Ah, o que vale é o amor a qualquer preço. Não é assim que a palavra ensina pra gente. Se a gente não tem encontrado alegria nesse Jesus, independente das circunstâncias, a gente precisa realmente refletir que Jesus a gente tem amado ou vivido por, se é isso que eu quero mesmo para a minha vida. A segunda aplicação, pare de se considerar alguém tão importante. Vou falar uma coisa, a vida não gira em torno de você. Sabia disso? Eu sei que é uma novidade para você. O mundo não gira ao seu redor. Quanto mais novinho a gente é, mais a gente acha que todas as coisas estão ali para nos satisfazer. Eu vejo a minha filhinha de 2 anos e meio. Ela acha que tudo existe para ela, para satisfazer. Quanto mais imaturo a gente é, quanto mais infantil a gente é, mais a gente acha que tudo existe para agradar o nosso coração. À medida que a gente caminha e amadurece, cresce, a gente começa a perceber, caramba, eu não sou o foco. Quanto mais a gente conhece Jesus, mais a gente percebe essa realidade de fato. Caramba, o mundo é de Deus, o mundo é para Ele, então eu existo para a glória dEle. Isso precisa ensinar a gente sobre sentir um amor maior que nós mesmos. A gente falou sobre viver vida cristã todos os dias. Às vezes a gente pensa assim, pô, é difícil demais todos os dias. Talvez seja porque a gente considera a nossa vida muito valiosa para a gente mesmo. Esse que é o ponto. É isso que eu quero que você pegue aqui essa manhã. A gente precisa entender que a vida cristã é uma vida constante, é relacionamento diário com Jesus. À medida que a gente vive assim, a gente percebe, caramba, tudo é para a glória dele. Por que os discípulos lá saíram alegres? Porque sofreram por Jesus. Porque eles perceberam que a vida não dependia deles, não era sobre eles, era sobre Cristo. Isso muda tudo. Cara, isso muda tudo. Sabe quando você faz uma birrinha porque o seu pai obriga você a fazer alguma coisa, sua mãe dá uma ordem para você porque eles amam você? Você fica chateado demais é porque você está achando que a vida gira em torno de você. Mas eu quero te alertar para isso, a vida não gira em torno de você. A vida é para a glória de Deus. Aí a palavra vai ensinar, pô, obedeça o seu pai, obedeça a sua mãe, honre os seus pais. Você vai ter uma vida mais longa aqui na terra. Ainda que você não goste daquilo que ele quer para você, faça. É isso que a palavra ensina. O mundo não gira em torno de você. Você não é tão importante assim. Desculpa te trazer para a realidade hoje aqui, essa manhã. O mundo é de Deus e para a glória dele. Você pode aceitar essa realidade e viver feliz assim, ou você pode continuar sendo alguém egoísta, que nunca vai ser satisfeito com nada nessa vida. Aí fica a pergunta para a gente refletir. Como tem andado a nossa devocional? Como tem andado o nosso relacionamento com Jesus? Será que essas disciplinas cristãs se tornaram só uma obrigação para a gente no dia a dia? Tipo assim, pô, tem que ler a Bíblia, né? Tem que ler a Bíblia, então eu vou ler aqui um capítulo, ó, já li o capítulo de hoje, bate o ponto, dá aquele checkzinho na listinha que eu tenho para fazer. Se a vida cristã é só uma religião para você, para que você seja um pouco mais feliz, para que você busque alguma satisfação,
para que você não tenha nenhum peso na consciência, cara, não adianta nada, você está perdendo seu tempo. Eu até entendo se seu pai e sua mãe continuarem te obrigando. Eu vou continuar obrigando a minha filha até o dia que ela falar que ela ama Jesus, ou quando ela ficar independente e sair de casa. Mas a gente tem que entender que o nosso coração, ele é todo do Senhor. E não vale a pena a gente ficar vivendo essa vida só de obrigação, sacou? A gente tem que tomar uma decisão, cara. Uma hora a gente tem que saber o que a gente quer pra gente. Jesus ama você demais, ele é gracioso demais, ele deu a vida numa cruz. E aí, diante dessa notícia, diante dessa verdade, o que você vai fazer? Você vai continuar sendo esse cara insuportável que você é? Você vai continuar sendo essa garota chata que acha que a vida toda gira em torno de você? A vida é de Deus, cara. Viva para a glória dele. Você vai ver que você vai encontrar uma alegria que você nunca encontrou antes. Porque ele criou a gente dessa forma. A gente não é o centro desse mundo. Aí voltando para esse momento aqui, para esse tema da devocional, a gente precisa entender que a devocional, essa busca a Deus, é um instrumento para ajudar a gente a manter relacionamento com Jesus, que é o Criador, que é o nosso Deus, que é o nosso Salvador. Fazer isso de forma mecânica não muda muita coisa. A gente precisa entender a profundidade disso. Jesus deu a vida por cada um de nós. Nosso amor por ele precisa ser um amor maior do que a nossa própria vida. Quando a gente começar a entender essa realidade, isso vai impactar diretamente a nossa rotina, nossas atividades diárias, os nossos compromissos. Isso vai requerer constância, frequência, novos hábitos. A gente precisa acertar alguns hábitos que a gente tem. De verdade, se a gente for honesto, analisar a nossa própria vida, a gente vai perceber isso. Você joga muito joguinho na internet? Você perde muito tempo com isso? Isso é um hábito que dá para mudar. Não é que seja pecado. Mas, cara, começa a pesar a importância disso na sua vida. Quanto tempo você dá para jogar joguinho na internet? Quanto tempo você dá para crescer, para virar alguém de verdade nessa vida, para viver para a glória de Deus? Você gasta muito tempo no TikTok, no seu Instagram, na internet, isso toma muito o seu tempo. Esse é um hábito que pode ser mudado. Você pode até entrar uma vez ou outra, mas de vez em quando tira esse aplicativo do seu celular para você viver um pouco mais. Você ama muito alguma coisa que acha difícil abrir mão. Isso pode ter se tornado um hábito que tem te afastado de Jesus. Mas isso pode ser mudado. Você não precisa ser refém disso. Você não precisa ser escravo disso. No discipulado, uma vez que eu estava fazendo, um amigo me falou que não estava conseguindo fazer muito a devocional dele todos os dias. Estava difícil demais. Isso às vezes acontece. Às vezes a pessoa trabalha tanto. Eu não acho que é o caso de vocês aqui não, tá? Mas no caso dele, trabalhava. Quando você começa a trabalhar, você vai ver que realmente parece que falta tempo, é difícil e tal. Eu sei que às vezes a gente usa isso como uma desculpa, beleza? Mas no caso dele era de verdade e tal. Acordava cedaço, chegava em casa tardão e tal. Mas eu falei pra ele, cara, o que importa não é o momento da devocional em si, como se fosse um protocolo que você tem que cumprir. O que importa é você manter relacionamento com Deus. Então aprenda a ter esse relacionamento, então, no seu trabalho. É assim que Deus quer que a gente faça. Então, por exemplo, uma dica que eu dei pra ele, cara, bota um alarme no seu celular a cada hora, para que você ore um pouco. Pelo menos ao longo do dia você vai ter falado com Deus. Se você tem celular, eu tenho certeza que você tem, faça isso no seu celular. Tem uma história engraçada, que eu faço isso, eu tenho meu celular, eu boto lá, às vezes de hora em hora, às vezes eu troco, porque senão também vira rotina, você começa a banalizar aquilo ali. Mas eu lembro que estava lá toda hora, orar, 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 orar. Aí eu estava no trabalho, eu saía, ia pro banheiro, aí ficava quieto assim na minha para orar um pouco, depois voltava lá para minha área de trabalho. Aí uma vez estava um amigo do trabalho, não tem nada de engraçado nessa história não, tá? Não tem nenhum final assim, mas foi engraçado, porque o amigo meu que não é crente, meu celular tava assim, ele viu, aí ele me zoou, porque me chamam de Ben Simon, né, fora da igreja, que é meu sobrenome. Aí ele, Ben Simon, uma coisa muito importante aqui pra você, cara, você tem que orar. Eu achei isso engraçado. Mas aí acabei evangelizando um amigo meu, que é até um amigo de oração meu até hoje, apesar da gente não ter muito contato hoje em dia, mas eu oro por ele até hoje. Cara, a gente tem que fazer isso, ter mais vida com Deus mesmo, no nosso dia a dia. Coloca um despertador, coloca alarme para tocar, bota aí o bloco de notas, bota post-it se você usa isso. Isso eu acho que é mais da época dos nossos pais, né? De botar post-it pela casa, para você lembrar mais de Jesus ao longo do seu dia.
Se você joga muito joguinho de computador, bota lá uma parada na frente do computador. Antes de você jogar, você vai orar, você vai buscar Jesus, você vai ler a sua Bíblia. Os discípulos passaram a viver a vida cristã como ela deve ser todos os dias. E isso dá para ver, obviamente, que se tornou um hábito para eles. Por isso que o texto vai dizer, Lucas, que foi alguém que foi relatar aquilo que aconteceu com os discípulos, ele vai dizer, todos os dias, no templo, de casa em casa, eles não cessavam de ensinar, de pregar que Jesus é o Cristo. Isso foi algo que ficou notório para todo mundo naquele tempo. Um cara de fora que foi falar sobre eles falou, cara, eles faziam isso todo dia. Impressionante. Era hábito falar de Jesus, era hábito pregar o evangelho, onde quer que eles fossem, era hábito anunciar a salvação, curar os doentes, libertar as pessoas dos demônios. Qual é a diferença desses discípulos para nós hoje? Nenhuma. Não tem diferença. O mesmo discípulo, o mesmo Espírito que capacitou a vida daqueles discípulos é o mesmo Espírito que vive na gente hoje. Esse Espírito que a gente cantou aqui antes da palavra, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar esse lugar. Esse Espírito, quando ele vem mesmo, quando ele enche o nosso coração mesmo, e isso depende mais da nossa postura do que dele, porque ele quer e ele deseja se derramar. Quando ele vem, coisas assim começam a acontecer. Esse mesmo Espírito pode renovar o nosso coração, o nosso amor por Jesus, ele pode renovar nossa visão pelo reino, ele pode mudar completamente o nosso coração, ele pode ajudar a gente a ser mais constante na nossa caminhada com Deus. Ele pode fazer a nossa vida ser totalmente relevante e útil para a igreja, dentro e fora dela. A gente precisa aprender a viver além de nós mesmos. Nossa vida não é o centro do universo. A vida de Jesus é. A sua vida não é o centro de todas as coisas. A vida de Jesus é. E ele merece toda a nossa história, toda a nossa existência. Tudo é de Jesus, tudo é por Jesus, tudo é para a glória de Jesus. Então a gente precisa viver por amor ao nome dele todos os dias. Quero concluir dizendo que o que faz a diferença aqui, nesse trecho que a gente leu essa manhã, na história daqueles primeiros discípulos, é que a vida deles passou a ser vivida por esse nome. O que fez a diferença no coração deles, o que fez com que eles mudassem de postura, foi porque eles passaram a viver por esse nome. O nome, esse nome acima de todos, o nome de Jesus, não era só uma nova filosofia de vida para eles. Esse nome não era só um estilo de vida novo, um pouco mais bonito, com uma moralidade um pouco maior. Não. O nome não era só um amigo que eles tiveram por 3 anos e agora eles estavam sentindo saudades. Tipo assim, pô, agora que nosso amigo se foi, vamos viver por ele. Não. O nome fez com que a vida deles fosse redefinida, fosse transformada, fosse restaurada, fosse regenerada. O nome mudou completamente toda a história daqueles homens e de muitos ao redor. O nome trouxe sentido e nova razão de ser para a existência deles. A partir daquele momento, ainda que custasse a própria vida, tudo teria valido a pena por esse nome. Esse é o poder do nome de Jesus. Esse é o poder do glorioso nome de Jesus Cristo. E por isso o apóstolo Paulo vai escrever aos Efésios, lá no capítulo 1, versos 21 a 23, que Jesus está acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro e o que a gente vive hoje. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A gente não pode ficar indiferente diante dessa verdade. Ou a verdade do poder do nome muda a gente completamente, ou é perda de tempo a gente gastar qualquer segundo com isso. Ou o nome de Jesus significa tudo para você, ou você está perdendo tempo num lugar como esse nesses dias. Isso faz sentido para você? Que essas histórias reais desses primeiros discípulos possam impactar o nosso coração, possam tirar a gente da zona de conforto. Essa era a minha intenção aqui essa manhã, dar uma chacoalhada na gente. É importante a gente parar e pensar e acertar algumas coisas na nossa vida. Que a gente se sinta constrangido pela vida desses primeiros discípulos e a gente consiga viver assim também,
pelo nome de Jesus. Qualquer coisa por causa do nome de Jesus vale a pena. Ainda que custe a vida, esse é o nome acima de todos os nomes. Amém? Senhor, obrigado mesmo pela sua palavra essa manhã. Obrigado por ter falado no nosso coração, por ter desafiado a gente mais uma vez. Nós te agradecemos e te louvamos por tanto amor que você tem por cada um de nós, Senhor. Que a sua palavra ajude a gente a mudar, a acertar a nossa vida, a fazer a gente mais parecido com você, Jesus. Que a tua palavra inunde o nosso coração, transforme a gente nessa manhã e continua falando, Senhor, com cada um de nós aqui ainda nesses dias de retiro. A gente pede assim no nome de Jesus. Amém. Amém.